Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso grupo, né, do Descomplica Psi. A gente está no nosso 15º encontro, se eu não me engano, é isso. Eu sempre perco as contas, na verdade, se vocês já perceberam isso. E é com muito entusiasmo que a gente está seguindo aqui, né, firmes e fortes, com nossos encontros periódicos, trazendo discussões, né? Hoje a gente vai ter uma fala muito especial do Frederico Maurício. Ele vai falar sobre, né, sobre saúde mental e escola, né? Ele vai trazer o olhar dele quanto psicólogo, que trabalha com psicologia escolar, e a gente vai aprender muito com ele, eu tenho certeza, essa noite aqui. Tem alguns informes para vocês, né? Um deles é que a agenda de março está sendo confeccionada para os encontros de março. A gente tem várias sugestões, o grupo mandou várias sugestões para mim, eu estou caçando as pessoas que foram indicadas para trazer temas relacionados à saúde mental da mulher. Essa é a ideia, a gente conversar sobre saúde mental da mulher especificamente em março. E aí eu estou buscando temas bem diversos e bem interessantes para a gente fazer discussões bem complementadas nesse processo, né? Esse é um informe. O outro é que daqui a 2 semanas, na outra quinta-feira, eu vou fazer o lançamento do financiamento coletivo para o nosso grupo. E junto desse financiamento coletivo, eu vou fazer uma mudança, inclusive, da cara do grupo. Construí uma identidade visual para o grupo, fiz uma mudança da cara do grupo, vou mudar o nome do grupo, vou fazer uma mudança geral. Vai ser um lançamento mesmo. Porque a marca Descomplica Psi, ela não... eu tentei fazer o registro junto ao INPI, foi indeferido o registro, porque é um nome que existem outras marcas já, Descomplica Psi, não consegui registrar essa marca. E aí eu tenho uma nova marca que eu estou conseguindo registrar, e essa aqui vai batizar o nosso grupo, né? E aí daqui a 15 dias vocês vão conhecer essa marca. A gente vai fazer um lançamento, no encontro, a gente vai fazer um lançamento sobre a marca, e aí eu vou lançar o financiamento coletivo, explicar para vocês como é que vai funcionar, quais são os níveis, quais são as recompensas do financiamento, como vocês já conhecem, acho que vocês já participaram de algum tipo de financiamento coletivo, desses tipo Vaquinha, tem o Vaquinha, tem o Catarse, né? A plataforma que a gente está utilizando é o Benfeitoria, não sei se vocês conhecem. Mas enfim, então daqui a 15 dias a gente vai ter esse lançamento, eu vou poder trazer todas essas novidades e explicar para vocês como é que vai funcionar isso. A ideia é que a gente tenha um financiamento coletivo para que a gente possa tornar a experiência do grupo mais interessante. Ela já tem sido muito boa, mas eu quero que isso seja melhor ainda. Eu quero que essa experiência seja melhor ainda, eu quero que as pessoas aprendam muito mais aqui, eu quero que as pessoas tenham experiências muito boas aqui, de conexões, de aprendizado, de compartilhamento. Então, daqui a 15 dias eu vou trazer isso para a gente discutir aqui, ok? Vamos lá, Frederico, vamos começar? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Frederico é só no CPF, viu? Pessoa jurídica. Todo mundo me chama de Fred. E quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Compartilhando, né? Acho que o formato dessa minha fala vai ser dialogado. Aí eu trouxe algumas coisas aqui para compartilhar com vocês e depois a gente vai conversando, vai trocando, né? Falar um pouquinho da minha história. Eu me formei na Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, e assim que me formei, vim parar aqui em Natal, né, no estado onde meu pai nasceu, e fui parar em Macau, que é a cidade onde ele nasceu também. Então, tem toda uma história aí por trás que é muito interessante. E lá eu trabalhei, iniciei a minha vida profissional, se vai aí uns mais de 20 anos, na Secretaria de Ação Social, fazendo um trabalho que eu acho que é muito interessante, que era de psicologia social mesmo, com terapia comunitária, fazendo atendimento individual, fazer trabalho com associação de idosos. E a secretaria acabou fazendo uma parceria com a Vara da Infância e da Juventude e acabei fazendo rodas de conversa também junto com os menores infratores. Isso individualmente e na terapia de grupo. E aí vim para Natal, trabalhei em escolas da rede privada, e hoje eu estou fazendo esse trabalho de atendimento online, né, e também palestras, encontros de formação, e agora nesse período de semanas pedagógicas deu muito essa questão da saúde mental. E aí, como assim, nada é por acaso, né? Tudo tem uma razão de ser. Hoje saiu o resultado do Enem, né? E aí eu fiquei pensando assim, como foi assim uma coincidência super feliz, porque a gente vai estar falando sobre isso. Eu vou iniciar aqui a minha fala
né, que vai ser dentro de uma perspectiva sócio-interacionista, sócio-histórico interacionista, na perspectiva humanista. E eu vou deixar assim 2 perguntas para que a gente possa, que vão servir de estímulo para que quando todo mundo estiver participando, a gente ter assim ouvir a opinião de vocês a partir dessa minha fala que eu vou estar colocando. Né? Então, assim, 2015 surge uma coisa chamada Desafio da Baleia Azul. Não sei se vocês se recordam disso, e que foi uma verdadeira epidemia de jovens e até crianças se automutilando. É claro que essa questão da saúde mental nas escolas sempre, e quando se pensava em um psicólogo escolar, era pensando nisso, né? Mas o boom explodiu na minha concepção mesmo, deixou de ser algo que um pouco velado, né? Até o trabalho do psicólogo dentro da escola, muitas vezes a gente precisa quebrar um pouco essa mística de que quem vai para o psicólogo é doido, eu não vou no psicólogo. Por isso que eu sempre faço questão de trabalhar dentro de sala de aula também, em loco, lá onde eles estão. E eu acredito muito que isso facilita o trabalho, porque a gente acaba assumindo um pouco o lugar do professor, só que com outros conhecimentos e abrindo, né, um espaço para que eles possam se colocar. E isso ajuda muito, né? Então, eu vou aqui abrir, tá? Trouxe aqui uns slides. Pronto. Educação e saúde mental, um retrato da complexidade humana. Aí eu falei para vocês que eu ia lançar a mão de algumas questões para a gente poder debater, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, fiquem à vontade, tá? A primeira questão que eu queria colocar é assim, qual seria, né, a função da escola, né, na sociedade, né? A razão de existir a escola, né? É uma pergunta que eu sempre faço nas semanas pedagógicas, nos encontros com os professores, com os colegas da equipe técnica, né? Qual é a nossa função, né? E hoje saiu o resultado do Enem, né? E eu vi a escola colocando os resultados, né? Primeiro resultado das notas da redação, né? Então, eu imagino que hoje é um dia que tem muita gente feliz, mas tem muita gente triste, né? E a relação que eu quero fazer com essa função da escola, se isso tem relação com a aprovação no Enem, que é uma coisa que eu queria colocar, porque o que a gente observa é que quando alguém vai procurar uma escola para o seu filho, né, até mesmo na educação infantil mesmo, né, assim, existe uma preocupação muito grande em relação à aprovação. E aí a pergunta que eu coloco, será que a função da escola é aprovar aquela pessoa, o jovem, no Enem? É uma questão aí que eu coloco, né? E eu vejo que o psicólogo, dentro do contexto escolar, ele tem um papel de escutar aquilo que talvez muitos não estão escutando, né? Porque a gente tem escola progressista, a gente tem escola tradicional, mas ambas as correntes, elas têm um conteúdo a cumprir, né? E uma outra questão que eu coloco é a questão de que, se de repente esse olhar diferenciado
ele tem que ser feito apenas pelo psicólogo ou se é um trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, né? Eu coloquei aqui que eu vou trabalhar, vou estar aqui falando com vocês dentro de uma visão sistêmica, e se a gente olhar para o trabalho do psicólogo e conectar essas três formas, né, de perceber esse aluno na escola, né, fica muito mais fácil. E isso envolve toda a comunidade escolar. Isso envolve a equipe técnica, esse olhar, né, os professores, a equipe técnica, a participação da família, né, e focado no aluno. Mas aí eu assim, sempre me colocaram quando eu fui para a escola, o foco não é clínico, o foco é a aprendizagem. Só que a partir dessa demanda que apareceu lá para 2015, 2014, onde explodiu a questão realmente da saúde mental dentro das escolas, né? E a gente até, acho que foi no encontro passado, foi uma coisa que eu coloquei, o Adriano falou que o mercado de trabalho também é assim, né? E interessante que eu estava dando uma olhadinha numa rede social e vi um anúncio de emprego e de um processo seletivo e fui ver os comentários. Nossa, acho que 80% dos comentários falavam essa empresa acabou com a minha saúde mental. E aí a gente precisa compreender que dentro desse papel da escola, o que de repente realmente importa na formação dessa pessoa, né? A escola é uma instituição de uma construção social, assim como existe cultura, que é uma construção social também, e isso é que nos diferencia enquanto seres vivos dos outros animais, como seres capazes de produzir cultura, né? Construir a civilização. E a partir disso, eu me pergunto quem é essa pessoa que às vezes chega na escola. E aí eu trouxe para vocês aqui um videozinho de um documentário que eu assisti chamado Pro Dia Nascer Feliz, né? que é o relato de uma professora, né? Que ela fala como é um pouco a relação dela com os alunos, né? Então, eu vou abrir aqui. Meu pai, ele Vocês estão vendo aí? morreu, né? Era analfabeto, alcoólatra, altamente responsável. Se quiser entender a palavra responsabilidade, tem que conhecer seu Marcelo. E, assim, eu tive o reflexo de tudo isso, né? De conviver com o alcoolismo, com a violência dentro de casa, com a irresponsabilidade, assim. Ele não queria trabalhar, ele achava que não tinha, assim, por que trabalhar, né? Até porque tinha uma mulher do lado dele, uma super mulher, que era minha mãe, que se virava para tudo. E eu sempre via minha mãe falar o tempo todo que era complicado, que era difícil e tal. E eu achava que eu tinha que dividir aquilo com ela. Então, meio que você sacrifica a sua infância e adolescência, posso dizer, porque eu ficava o tempo todo com a minha mãe. Ela era lavadeira, então eu lavava roupa com ela, eu passava junto com ela, e eu queria estudar porque eu queria, sabe, eu quero ter alguma coisa na vida, eu não quero passar pelo que minha mãe passou, eu quero dar alguma coisa de legal para ela. Isso, assim, é muito bonito de se dizer, de se viver péssimo. Eu sempre falo isso aqui com as meninas, com as adolescentes, quando elas chegam com esse discurso. Cara, minha mãe tá sofrendo muito, é o problema da sua mãe, é a vida dela. Tem que ter esse diferencial. Eu tinha muita dificuldade de aprendizagem, hoje eu trabalho com isso, não sei o que eu passava, dificuldade para ser alfabetizada, para aprender a ler, para escrever, e eu brigava com isso sem ter nenhuma estrutura. E aí entrei nessa paranoia de que ia viver a vida da minha mãe. Então, se ela estava triste, eu não me sentia no direito de estar alegre. Isso foi até os 17 anos que eu comecei a perceber que aquela Edilane toda complicada, ela gostava de falar, gostava de chegar, queria ser representante de turma, queria organizar coisas, então eu não entendia o que era, eu não sabia o que era. E aí vi uma peça de teatro aos 14 anos, falei, caramba, é isso que eu quero fazer.
todo mundo me olhando, eu num palco, um monte de luz, com uma roupa diferente, sendo uma pessoa diferente. Olha que maravilha. Quando eu falava isso, as pessoas diziam, que teatro? Teatro é coisa de gente rica, você, pô, pobre, preta, vai fazer teatro. Você é escrava, né? Aí eu falei, pô, nem escrava, porque o referencial que eu tinha de escrava era escravizaura. Eu falei, pô, não vai dar para ser escrava. Então eu tive que ser professora, de fazer o tipo normal, porque era o único curso gratuito. Eu tive que trabalhar em escola. E aí, quando eu caí em escola, meu trabalho sempre caía para isso, porque eu já fazia teatro amador na época. Então, se eu ia dar aula de história, eu ia lá e fazia teatro. Eu vejo muitas semelhanças no histórico deles e no meu. Assim, a todo tempo a questão. Aqui, por exemplo, a gente tem, né, nessa comunidade, a gente tem muitos casos de alcoolismo. Né? Então, cada vez que um deles chega e me narra, é assim, eu meio que revivo e sei o que está rolando, entendeu? Por que ele está pensando daquela maneira? Por que ela está se escondendo? Né? Assim, eu sei os caminhos. Eu tinha amigas minhas, na minha época de adolescência, que também tinham casos de alcoolismo em casa, e que, assim, muito cedo elas iniciaram a vida sexual, e hoje são mães, são avós e tal. E é um caminho que passa pela tua cabeça. Ou então, quando se tranca em sala de aula, que a gente conversa muito com a Terezinha a respeito disso, que ela, aluno tal está muito ausente, é do núcleo, e aí você vai conversar e ele sumiu, ele não quer falar, entendeu? Porque só está vindo para a escola para não ter que ficar mais aquelas horas em casa. E eu me lembro de quantas vezes eu também fiz isso, entendeu? Por exemplo, eu recebi um prêmio na escola porque eu nunca tinha faltado. Aí eu disse, você recebeu uma medalha porque você nunca faltou e tal. Eu achei o máximo a medalha, mas ela não sabia o porquê. Eu não faltava porque o dia que não tinha aula, primeiro fim do mundo, eram mais de 4 horas em casa. Professora Edilane, anote aí o documentário para o Dia Nascer Feliz. Aí, no caso, a professora Edilane é professora da escola pública, né? E aí a gente tem um corte, né, da relação da atuação do psicólogo escolar na rede privada e na rede pública. Na rede pública, a gente tem o psicólogo escolar apenas na rede federal de ensino, nos IFs. Né? Na rede básica, municipal ou estadual, nós não temos essa figura. E os professores acabam assumindo um pouco essa posição, né? De escutar, de tentar compreender, né? De tentar conhecer esse aluno, não da perspectiva dele apenas como aluno, mas como pessoa. Né? E como é que começa essa história? Né? Essa questão da subjetividade. Né? Aí eu trouxe um pouquinho, um trecho desse poema, que diz o seguinte: no meu nascimento, eu não cheguei sendo nada, eu já estava moldado, cultivado, culturado. Eu fui precedido, cheguei numa palavra que aí já estava. Ou seja, nós não nascemos no parto propriamente dito. Nós nascemos a partir de uma ideia. E já nascemos em algo que está construído. A família já está construída, né? Já está melhor do que construída, constituída. Né? E, de repente, chega um novo membro nessa família. E é importante a gente ter esse olhar, e acho que a professora Edilane estava falando disso, né, na história de vida dela, a gente ter esse olhar para com essa pessoa, né, que está entrando na escola. Né? Que lugar essa pessoa tem na sua casa? Né? Que lugar que ela ocupa? Qual é o papel dela? Né? Os 2 primeiros anos de vida, né, se não for por uma creche, hoje os pais trabalham muito e existe uma dificuldade, mas a criança, quando ela entra na escola, ela já traz uma bagagem que já foi construída antes dela nascer, né? Que é a ideia que seus pais, genitores, tinham, o desejo que eles tinham ou não tinham em relação à existência dela. Né? E aí nasce a subjetividade. Né? Então, assim,
Eu coloquei pais, mas assim, hoje a gente não fala assim, não usa nem esse termo, mas assim, quem cuida? Porque pode ser uma avó, pode ser uma tia, pode ser um irmão, né? As pessoas que cuidam de nós são as primeiras, os primeiros anos de vida, são as pessoas que a gente inicia os nossos primeiros vínculos de confiança. E isso nos torna sujeito, né? Quando eu falo que sujeitos, né? Quando eu falo que por que eu sou sujeito? Porque eu necessito do olhar do outro para que eu me sinta confiante, para que eu me sinta cuidado, né? E aí, quando eu falo cuidado, em todos os sentidos, de higiene, de alimentação, né? Aí, falando da alimentação, um grande exemplo é a própria questão da amamentação mesmo, né? A criança, quando ela está lá sugando o peito da mãe, ela está buscando o olhar da mãe, né? E aí, nesse momento, se cria um vínculo de confiança, né? Ali tem todo uma carga afetiva que está sendo projetada. E muitas vezes, se isso não volta, né? Isso vai ter uma consequência. Então, assim, qual é a consequência? É subjetivo, porque depende muito também, né, da interpretação que se tem diante disso. Então, assim, se somos sujeitos, é porque nós dependemos do olhar do outro para nos desenvolver. Inclusive, em todas as espécies mesmo, o ser humano, né, o filhote humano, ele é ele está entre poucas espécies que necessita mesmo por um longo tempo, um tempo maior do que os outros filhotes, né? Porque senão ele morre, né? Um cachorrinho começa, eu não sei o tempo, mas assim logo está andando, amamenta, pronto. Daqui a pouco ele já tem autonomia para viver. Uma criança não. Uma criança ainda necessita, né, desse cuidado, né? Então, como eu coloquei para vocês, a partir da ideia de que nós nascemos, né, da espécie humana, mas a gente só se torna ser humano com a vida, com as nossas vivências, né? Eu sou eu e a minha história. E aí eu estou fazendo dando esse início aqui, porque esse menino, né, chega um dia, ele vai para a escola. Só que a gente tende a olhar esse aluno, esse menino, com esse rótulo, essa representação social que é colocada nele, que é o papel de aluno. E muitas vezes, essas raízes que constituem a história de vida dele, e eu posso dar o exemplo assim, na questão da adaptação escolar, por exemplo, muitos alunos que têm, muitas crianças que têm dificuldades na adaptação, está relacionado diretamente a como os pais enxergam, a como os pais permitem que outras referências entrem na história dessa pessoa, que é a professora, os colegas de sala, os funcionários da escola, né? Então, assim, muitas crianças que têm essa dificuldade, de repente, na adaptação da escola, que choram muito, isso muitas vezes está mais relacionado à forma como os pais estão conduzindo esse processo, e eu falo isso por quê?
Porque tem pai e mãe que, no primeiro dia de aula, a gente faz uma reunião de adaptação, claro, mas no primeiro dia de aula, ele fica se escondendo atrás das pilastras da escola, atrás das paredes, e mesmo a gente conversa com esse pai, com essa mãe, vai para casa, se acontecer alguma coisa, se precisar, a gente liga para você, mas não deixe ele ver você aqui, porque vai passar a ideia que se meu pai e minha mãe estão aqui, é porque está querendo me proteger. Então, esse lugar não é um lugar de muita confiança. Aí vocês lembram do vínculo de confiança, ele vai ser estabelecido primeiro com os pais, mas ele vai se estender com outros personagens, né? Outras referências, que é a professora dele, os coleguinhas de sala. Então, os pais, eles têm dificuldade. Agora, é culpa não, porque ninguém faz curso para ser pai nem mãe. É muito difícil, não é algo voluntário. Muitas vezes é involuntário. O pai e a mãe não estão se dando nem conta. E a escola, por sua vez, precisa olhar, né, ter esse olhar para a história de vida desse aluno que está representado aí nessas raízes, né? Vamos lá. Fred, e as escolas conseguem ter esse olhar? Você acha que as escolas conseguem ter essa sensibilidade de enxergar o aluno e a família dessa maneira? Olha, na educação infantil, Adriano, ainda a gente consegue, porque as professoras têm uma formação em pedagogia que contempla um pouco mais esse olhar, né? Mas o aluno que chega no ensino médio, um aluno novato que chega no ensino médio ou no fundamental, séries finais, né? Como são vários professores, e esse professor, na sua formação, ele não se contempla esse olhar, né? Porque é só conteúdo, é professor especialista, é matemática, né? É português, é ciências. Então, assim, isso acaba dificultando muito, né? Mas aí entra o papel do psicólogo escolar junto com toda a equipe, né? É o trabalho de formação desse profissional, né? E aí eu fico pensando aqui cá comigo, né? Que foi até um tema de uma palestra que eu dei, que esse acolhimento, esse olhar diferenciado é algo do intelecto ou é algo também subjetivo? Né? Porque as escolas, o que mais tem hoje aí é plataforma socioemocional. O que mais tem hoje é isso, né? Ensinando a conviver, a sentir as emoções. Mas eu fico pensando o seguinte: essas plataformas, elas têm todo um programa a ser cumprido, um conteúdo programático, e que nem sempre acaba sendo correlacionado com a necessidade que aquele aluno está tendo ou aquela turma está tendo. Então, cabe ao professor, né, cabe a todas as pessoas que compõem a comunidade escolar, né, e a família também, estar presente nesse momento, né? Aí eu trouxe aqui o Rubem Alves para falar um pouquinho dessa questão, né, da saúde mental, e ele trouxe um pedacinho de uma crônica dele, né? Mansamente pastam as ovelhas, mas toda semente quer brotar, todo feto quer nascer, todo sonho quer se realizar. Sementes que não são realizadas transformam-se em demônios dentro da alma e ficam a nos atormentar. Então, quando essa criança entra na escola, ela está iniciando uma fase de transição na vida dela, onde ali estarão referências,
e essas referências devem atuar de forma semelhante ao ambiente doméstico, as referências de casa, porque senão esse processo de escolarização ele vai ser doído. Vai ser muito difícil. E essa adaptação é o primeiro processo de transição de outros que virão. A alfabetização, por exemplo, né? No 5º ano, no nível 5, tem pai, tem mãe, que tem o tal dos grupos de WhatsApp, né? Dos pais. Quem já trabalhou em escola sabe muito bem disso. Ou quem é pai ou quem é mãe deve participar. Como é que está teu filho? Já aprendeu a ler? Ah, o meu ó, já está lendo. Ah, o meu não está lendo. Opa, aí vai para cima da professora. Aí a professora já, né, embora, por isso que eu falo, embora tenha todo um trabalho de formação, é uma pessoa que tem autoridade para saber como é que acontece o processo de alfabetização, mas a pressão, muitas vezes, é enorme, não só em cima da criança, mas em cima do próprio professor. Então, eu estou colocando aqui alguns aspectos, né, que acabam contribuindo para o adoecimento. Se uma pessoa já tem algo já pré-estabelecido, né, como a professora Edilene colocou lá do pai dela, da mãe dela, né, lógico que tem toda uma questão biológica, né, mas não é determinante, né, se tem todo um histórico já que, de repente, não facilita muito, acaba adoecendo mesmo, né? E dificulta o processo de aprendizagem, porque é como for o dominó, né? A criança, de repente, ela tem o ritmo dela para aprender a ler, aí vê as outras crianças lendo, e ela já afeta a autoestima dela. E se isso não for trabalhado junto com a família e com os professores, é algo que pode trazer à tona algumas dificuldades, né? Um outro processo de transição é da infância para o ensino, para a adolescência. Não acontece igual para todos, né? Uns entram mais cedo, outros mais tarde, e, ao mesmo tempo, acontece a transição das séries iniciais do ensino fundamental para as séries finais, que muda completamente a sistemática. O aluno lá tem 3 professores, né? A professora polivalente, ele passa a ter 11. Tem professor que dá uma aula, assim, aí a professora ou o professor, né, de educação socioemocional, muitas vezes é 50 minutos ele tem numa aula só na semana. Quer dizer, ele entra na sala de aula, começa a trabalhar e tem que bater a capa do livro, tem que cumprir o programa. Mas isso é algo muito difícil, por quê? Porque a gente percebe que os alunos que estão no 6º ano, e acho que o Karnal fala, quem deu aula para 6º ano é capaz de fazer qualquer coisa na vida, mas por que é isso? Porque o 6º ano ele é composto por pessoas que estão em fase de transição e que estão lidando com isso de forma diferente. E aí tem também, né, a questão da sexualidade, que também aflora muito, a questão do gênero, que nesse momento, não que ele seja decidido, não que aconteça na adolescência, mas ele aflora muito na adolescência. E há crianças que, quando fazem a transição para a adolescência, elas desenvolvem uma espécie de luto da perda da infância.
dos privilégios que toda criança tem. Porque a criança ela é poupada. Aí essa criança chega, né, esse pré-adolescente, né, que ele não é criança, mas também não é adolescente. Veja aí a confusão que fica, né? Ele vai ter uma dificuldade em relação à sua subjetividade e também com relação ao desenvolvimento escolar. E que, se isso não for trabalhado no processo de transição que eu faço com os alunos do 5º ano, com os pais, promovo encontro de pais e filhos para viverem essa transição juntos. Fred, Oi? só uma questão. É porque faltam 15 minutos para as 9. Tá bom, eu estou finalizando. Não, só tranquilo. Só para fazer essa pontuação e para dizer para as pessoas que a gente deixar um tempinho para a gente, né? Algumas perguntas, alguma coisa que surja, né? Algum comentário, né? Tá. Então eu vou. Aí eu trouxe aqui o Bart Buber também, que é um autor que eu acho muito importante, né? Que acho que o que marca realmente esse olhar diferenciado na escola para a pessoa, não somente para o aluno, mas para a pessoa, é essa relação, né, de sujeito-sujeito, que constitui no mundo a relação eu-tu, né? Em contrapartida a relação eu-objeto. Então, o que eu estou colocando? Quando eu sou uma pessoa, eu estou lidando com outra pessoa. Quando eu estou lidando com um aluno, eu estou lidando com um projeto, com um objeto, né, com algo que, de repente, eu preciso estar trabalhando com ele, aqueles conteúdos, sem levar em conta a subjetividade dele, né? Então, eu estou colocando essas questões todas, né? O tempo é muito curto, porque eu teria muito mais coisa para falar, mas eu queria abrir para vocês que, a partir disso tudo que eu coloquei, o que vocês poderiam estar trazendo aí das experiências que vocês têm, né? Porque, assim, quando a gente vê essa questão do adoecimento na escola, lógico que tem muitas questões relacionadas a transtornos de aprendizagem, né? Isso é algo que realmente acaba adoecendo muito, né, emocionalmente, essa pessoa, mas a maior parte são transtornos emocionais. E muitas coisas ligadas à família, né? Então, eu queria ouvir vocês um pouquinho agora, porque a gente aproveitando esse tempo e a gente vai, né? Eu abro para vocês. Lembrando daquela perguntinha que eu fiz lá no começo, né? Qual o papel da escola? Pois é. É uma tarefa difícil, viu? Essa tarefa o papel da escola é um papel dificílimo. Eu acho assim que é super complicado. Eu tenho 4 filhos, Fred. Assim, eu vivi isso 4 vezes, essa coisa da adaptação escolar, de tudo. Você estava falando, eu estava lembrando do que eu vivenciei já nesse sentido. E vivi realidades muito diferentes. E o que é que eu percebo, né? E é interessante isso, porque às vezes se peca por excesso, às vezes se peca por falta, né? No sentido de que eu acho interessante isso que você falou dessas ações programáticas, né, de desenvolvimento pessoal, de forma muito cartesiana, que tem um livro que tem que seguir, né? É estranho isso, eu acho isso muito estranho, porque é como se você estivesse moldando pessoas, né? É como se você tivesse forminhas e que você tem que moldar essas pessoas a essas forminhas, né? Sem refletir sobre essa singularidade. E é isso que eu percebo, é isso que eu sinto muita falta nas escolas, assim, de modo geral. Claro que a gente não pode generalizar, existem experiências muito exitosas e boas, mas, no geral, mesmo as escolas mais sensíveis, elas têm essa dificuldade, né? Porque elas estão inseridas dentro de um contexto maior, que é um contexto que, de certa forma, massifica, né? De certa forma, massifica. E até a própria família, ela, muitas vezes, cobra isso da escola, né? O exemplo que você falou, essa história do ler
Que aí amanhã, mas o meu não está lendo ainda, ele tem que ler porque fulaninho está lendo, né? Enfim, então há uma tendência a nós seres humanos, assim, a gente fica mais tranquilo quando a gente está no padrão, quando a gente encontra um padrão. Quando a gente encontra aquela similaridade com o outro, a gente diz assim, se fulaninho está assim é porque é normal. Então, de certa forma, alivia a minha ansiedade, né? Então, mesmo quando a escola ela tenta fugir do padrão, nesse sentido de ser mais sensível, de observar a singularidade, a família se inquieta e vai em busca desse padrão, né? Então, assim, é uma tarefa, é um jogo muito difícil. E como somos seres muito complexos, de fato, esse processo é um processo muito complexo. Eu fico imaginando como é que funciona isso. E o que me preocupa, né, assim, que em grandes instituições, eu fico imaginando como é isso. Em grandes instituições onde você tem, às vezes, muitos alunos dentro de uma sala, né? Você tem aquelas salas enormes com várias crianças. Como é que esse professor vai conseguir desenvolver um trabalho com tamanha sensibilidade e com esse olhar, né? É algo que meio que é como se a gente estivesse falando algo aqui que é meio na contramão, né? Posso estar falando besteira, porque eu não vivencio isso dentro da sala de aula, mas são reflexões que eu estou colocando aqui da minha inquietação, na verdade. Eu acho o seguinte, aí tem exemplos aí de escolas que têm 60 alunos, escolas de ensino médio com 60 alunos dentro do mesmo espaço. Como é que isso fica? Né? E o professor, assim, agora, durante a pandemia, eu atendi muito professor. E assim, não é porque de uma hora para outra ele teve, primeiro, adquirir equipamento, ele teve que aprender a lidar, e aí essa questão da tecnologia é uma outra coisa que eu coloco, que a grande promessa da tecnologia foi de proporcionar ao ser humano qualidade de vida, e a gente não vê isso. Pelo contrário, cada vez a gente tem que trabalhar mais. E o professor, nesse momento de pandemia, ele teve que eu não uso nem essa palavra se reinventar, porque eu acho que ela já virou assim um chavão assim muito assim, eu usava muito ressignificar, olhe para si, veja o que... E quando você fala isso, professor, eu não pensei que quando você fosse me atender, porque o psicólogo institucional tem isso também. Eu não vou falar para ele porque ele vai levar para a direção da escola. Então, a gente precisa estar muito claro os nossos princípios, a questão da ética, né? Se você está oportunizando um lugar de fala, seja para pai, para mãe, para os alunos, e eu vou falar uma coisa, Adriano, quando esse espaço é dado, as histórias são reveladas. E o alívio é muito grande, principalmente quando esse aluno quando esse jovem ou criança ele pode expressar a sua história, mas ele pode escutar a história do colega também, né? Assim, e a gente tem muitas questões dentro da escola, o próprio bullying, né? A questão da sexualidade, a questão de gênero, que os próprios pais mesmo têm uma dificuldade muito grande de lidar com isto. Uhum. São questões, de fato, que inclusive a gente pode ter outros momentos para discutir objetivamente cada uma delas, né? Um dia para a gente conversar sobre bullying, um dia para conversar sobre a sexualidade da adolescência. Eu acho que são temas muito pertinentes. Silvia, ela escreveu aqui, outra questão preocupante é a exigência de laudo psiquiátrico quando a criança tem algum atraso no desenvolvimento ou foge muito do esperado, como se precisasse de um papel para só então ter o olhar mais objetivo para o aluno. Eu vejo assim, sabe, Adriano, e pessoal, né? Eu acho que o acompanhamento é outra parceria, é outra referência que chega para a escola, que é o especialista, né? E aí eu não falo só o psiquiatra, o terapeuta ocupacional, o psicopedagogo, o neuropsicólogo, né?
Eu prefiro mais um contato, uma reunião com a presença desse profissional dentro da escola, para ele conhecer a coordenação, conhecer o professor, como é o trabalho que é realizado, do que um papel. Essa escola aí que está exigindo o diagnóstico, inclusive, ela não está cumprindo a legislação com relação à inclusão. Aline. Oi, gente, boa noite. Obrigado por essas falas, Fred. Chamei de Fred já, íntima. Não, pode chamar. E eu estava aqui relembrando um cenário que eu vivenciei por 3 anos. Eu fui psicóloga do núcleo de carreiras de uma instituição de ensino superior privada aqui em Natal. E, por consequência, e pelo cotidiano, eu estava muito próxima do núcleo didático psicopedagógico. E foi justamente durante a pandemia onde a gente se viu mais imediatistas, conectadas e com a necessidade de provocar na instituição, nas pessoas que estavam envolvidas, nos pais, nos alunos, apesar de serem adultos, ensino privado superior, mas os pais estavam envolvidos, inclusive com grupos de WhatsApp, pasmem, alunos de primeiro ano com os pais, com grupos com outros pais. E isso é a coisa mais comum do mundo, infelizmente. Mas dentro do contexto do núcleo didático psicopedagógico, eu era profissional, trabalhando em home office, durante 8 meses eu fiquei em home office. Dentro da minha casa, no meu ambiente de descanso, eu tinha trabalho, e era impossível não acolher um professor que vinha 11 horas da noite, Aline, pelo amor de Deus, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí, quando eu me vi na condição patológica de estar ali trabalhando, eu me perguntei, me lembro como hoje, numa aula de pós-graduação, uma professora muito maravilhosa, que é Maria Helena, sobre trabalho, saúde do trabalhador, psicóloga, ela foi e trouxe. Onde está o botão da desconexão? Quando é que a gente se desconecta? Porque se eu desligar aqui esse telefone, se eu apertar esse botão, eu vou embora, a internet caiu, vocês vão ficar sem saber o que aconteceu, se eu não me despedir, se eu não dei tchau, dispositivo foi desligado, acabou o meu contato. Mas quando você está na condição de profissional que está ali para assistir outros profissionais, quem é que assiste esse psicólogo que está assistindo os outros? Como era que eu me desconectava? Então, foi um retrabalho, fui buscar minha terapia, em parceria com a psicopedagoga do núcleo didático psicopedagógico. A gente fez um trabalho de um plantão de acolhimento para aquelas pessoas durante o horário do nosso expediente, para a gente também aceitar que aquela pausa precisava acontecer. E foi muito, 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 muito complexo isso. Mas aceitamos, foi necessário, foi compulsório, porque a vida precisava continuar nos outros aspectos. Nós temos filhos, temos rotina, temos tudo isso. E quando você traz essa fala dos professores que às vezes não estão preparados, às vezes não, eles não estão preparados, a escola não está preparada. A pessoa falou do laudo no núcleo didático psicopedagógico, infelizmente, a gente precisava ficar respaldado por um laudo. Porque se eu quisesse promover para aquele aluno um acolhimento diferenciado no que diz respeito ao direito que ele já tem. Uma pessoa com TDAH, por exemplo, ela tem a necessidade de fazer uma prova num ambiente silencioso, porque cada vez que alguém abre a porta, ela olha para a porta, se desconecta e não consegue mais fazer a prova numa sala de aula comum. Então, para eu justificar academicamente que aquela pessoa precisa só disso, de uma sala separada, existia um procedimento que eu precisava cumprir junto com a psicopedagoga, e que se não fosse cumprido, esses mesmos pais que exigiam que a gente tratasse do filho dele de maneira inclusiva, poderia nos apontar dizendo que a gente estava separando o filho dele dos outros. Então, infelizmente, as instituições elas precisam dessas coisas, às vezes, para promover, para se precaver de algo que pode acontecer e que pode prejudicar um todo. É uma dualidade bem linear para a gente pensar com bem calma. Sabe, Aline, eu me lembrei agora da professora Débora Andrade, eu não sei se ela já se aposentou da UFRN, ela é a coordenadora do curso de Pedagogia. E ela me falou que um dia chegou a
secretária dela, falou assim, professora Débora, tem um rapaz querendo falar com você aí. Ah, ele é aluno do curso de pedagogia? Ela falou, não, ele é aluno do mestrado em física. Ela, aluno do mestrado em física? O que ele quer falar comigo? Tudo bem, vamos lá. Aí o rapaz entrou. Aí o rapaz falou, professora, me deu algumas referências bibliográficas sobre dislexia. Aí que ela pirou mesmo. Um aluno do mestrado de física querendo saber referência bibliográfica de dislexia. Meu filho, me diga uma coisa, por que você está querendo saber sobre dislexia, que se isso não tem nada a ver com a sua área? Aí ele abaixou a cabeça e falou assim, não, porque agora eu estou fazendo mestrado e eu tenho que fazer os artigos e eu acho que eu tenho dislexia. Porque eu sempre fui muito bom em cálculo. Só que agora no mestrado eu tenho a dissertação e eu estou tendo muita dificuldade. Então, acho que é importante a gente estar pensando assim, o quanto, de repente, esse rapaz não sofreu na vida dele sem ter sido olhado. Invisível, né? Totalmente invisível. Então, o papel da escola, embora seja muito bom, né, ter alunos aprovados no Enem, o papel da escola não pode se resumir a isso. Ele vai muito além disso. Inclusive, por exemplo, acho que o papel da escola é estar preparando mesmo para a vida, para as dificuldades da vida. Né? Como, por exemplo, a Aline colocou, né? diante de uma pandemia, como é que eu vou lidar com isso? De buscar ajuda, de pedir, de saber pedir ajuda. Então, assim, eu vejo que a escola é um laboratório para a vida e muitas vezes acontecem muitas coisas e que a gente precisa estar atento. E digo, não é só o psicólogo, é toda a equipe, é a família, né? A Lara levantou a mão. Oi, gente, boa noite. Prometo ser rápida, eu sei que a hora já estava avançada, mas levantei a mão mais para para compartilhar com vocês mesmo. Eu tenho vivência em dois locais diferentes. Primeiro, em relação ao meu pré, né? Eu terminei o pré em 2019, terminei a escola em 2019, então, assim, foi tudo muito recente. E a gente encontrava dois tipos de situação na escola que eu estudava. Toda semana a gente via alguém em crise, assim, no meio dos corredores, chorando, com pressão. Tipo, era uma coisa muito comum, assim, chega a ser assustador. Hoje em dia, eu com esse olhar, consigo ver o quanto era assustador de toda semana você encontrar alguém, assim, no meio do corredor, entrando em colapso, sabe? A pessoa surtando mesmo, assim, chorando muito. Mas, em compensação, Fred falou também sobre como os alunos gostam de se ouvir. A gente tinha também, era só um horário, 50 minutos na semana, mas a gente tinha um momento de espiritualização, que era ou com a psicóloga ou com o padre lá, não voltado para a religião específica, mas um momento da gente mesmo. E toda semana tinha um tema diferente, e a gente podia conversar muito, esses momentos eles eram muito acolhedores, bastante, assim, era coisa de conseguir mudar a nossa semana por causa desses 50 minutos. Então, eu fico pensando, né, o que poderia ser feito se a gente tivesse mais tempo, assim, o quanto, sei lá, a pressão diminuiria consideravelmente. Estou falando rápido por causa do tempo, tá? E outra coisa é que eu trabalho como professora de inglês de uma escola de idiomas, e uma coisa que me assusta muito hoje em dia é que não é nem tanto a pressão dos pais. Os meus alunos, pelo menos ano passado, né, porque esse ano já vai mudar, mas meus alunos ano passado eram todos adolescentes, assim, entre 11, 16 e 17 anos. E eu via que eles mesmos se cobravam, sabe? Coisa que na minha época, quando eu tinha 11 anos, eu não me cobrava. Eu entrando no sexto ano e eles se cobram, porque, professora, eu tenho isso, isso, isso. E eles já estão sobrecarregados, sabe? No sexto ano. Ele estava falando justamente dessa... É uma novidade, né? Quando a gente vai para o sexto ano, assim, que é totalmente diferente. E você consegue ver o desespero no olhar dos alunos, cada vez que eles falam, quando eles chegam em semana de prova, o quanto que eles são sobrecarregados. E muitas vezes, conversando com os pais, eu percebo que
esse fato deles estarem sobrecarregados vem deles quererem fazer 1001 atividades, porque eles sentem a necessidade, eles acham que precisam estar fazendo aquelas 1001 atividades com 11 anos de idade, sabe? É uma coisa que me assusta, porque eu vejo que hoje em dia já está muito colocado dentro da cabeça das crianças, elas já começam o Fundamental 2 com essa mentalidade, é uma coisa que realmente me preocupa, às vezes eu tenho que olhar e dizer, calma, respira, vai dar certo, tem tempo, sabe? É basicamente isso. Obrigado. Aí, Adriano, assim, tudo isso que a Lara colocou, a Aline colocou, a Silvia também aqui, você imagina uma pessoa que tem uma predisposição diante de tudo isso, né? De não ser visto como sujeito, né? Ignorando as fragilidades, ignorando a subjetividade. Aí a gente precisa tentar compreender que realmente é muito bom que os alunos passem no Enem, mas a gente precisa ver também que 40% não conclui hoje, segundo a última pesquisa que foi feita nas universidades federais, 40% não conclui o curso por falta de identificação, porque chegam a uma conclusão que não era aquilo. Porque no pré também é outro processo de transição para a vida adulta. E aí você tem que escolher, você tem que estudar. A pressão é enorme, né? E os alunos se sentem culpados, né? Atendi muitos alunos falando assim, eu tenho que dar o retorno do investimento que meus pais fizeram em mim. Olha só o retorno. É um baita desafio, né? É um baita desafio. A gente, essa faixa etária, né? Assim, não é coincidência, né? A maior parte dos transtornos psiquiátricos, eles eclodem nessa faixa etária, né? Final da adolescência e início da vida adulta. Então, não é uma coincidência, é um período de verdadeira vulnerabilidade. Por isso que Lara se deparava aí no corredor com as pessoas em crise, porque é um período de verdadeira vulnerabilidade. E é como você falou, Fred, as pessoas mais vulneráveis, elas vão, de fato, adoecer. Se não existir nenhuma forma, né, nenhuma forma de acolhimento, e vão adoecer, às vezes, de forma grave, né? Se não existir uma forma de acolhimento e de cuidado, né, realmente as coisas podem tomar um rumo mais complicado. Gente, eu queria agradecer vocês, todo mundo está aqui ainda, tem 20 pessoas hoje aqui, agradecer a todo mundo, foi muito bom, viu, Fred? Eu que quero agradecer, assim, o tema, ele dá muito, muito pano para manga, a gente poderia, assim, acho que é uma manhã, uma tarde, assim, para falar e talvez não conseguisse tratar de tudo, né? Me desculpe aí pela aceleração, mas eu tinha que colocar essas questões para vocês. Mas eu quero colocar também uma coisa. É extremamente prazeroso quando a gente encontra eles na vida e eles colocam: estou correndo atrás, estou tentando me realizar, estou tentando me buscar, eu estou me buscando, né? Hoje, a pessoa que eu falei com você, para fechar mesmo agora, ela foi sua paciente, ex-aluna minha. Ela falou: Fred, ainda bem que eu te encontrei. Aí eu falei: caramba, isso é bom demais. Então, o trabalho é um trabalho satisfatório quando a gente vê a evolução, o desenvolvimento, né? Então, eu assim, gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês essas minhas reflexões. Obrigado, gente, obrigado a todo mundo. Foi muito bom, Fred, muito bom mesmo. Nós teremos outros momentos, eu acho que essa discussão sobre a escola, né, sobre a psicologia, sobre essa interface da saúde mental e da escola, é um tema que a gente vai ter que
recorrer a ele várias vezes aqui, assim como outros temas que são muito importantes. Então, a gente vai, com certeza, precisar conversar sobre isso em outros momentos. Semana que vem, teremos encontro, mesmo horário, na quinta-feira, 20 horas. A pessoa que vai conversar com a gente quinta-feira chama Emily Mel. Emily, ela vai conversar com a gente sobre a saúde mental da população LGBTQIA+. Vai ser uma temática bem interessante também, e eu acho que é muito importante que todo mundo esteja aqui para a gente aprender cada vez mais, né? Porque a vida, gente, é feita de conexões, né? A vida é feita de conexões, e é com essas conexões que a gente vai crescendo, é com essas conversas, né? Eu acho que a gente se alimenta com essas conversas, né? A gente conversando aqui, a gente se acolhe, a gente ouve o que o outro tem para dizer, a gente ouve a opinião do outro, a gente ouve a experiência do outro, isso é alimento, pelo menos para mim. E eu imagino que se vocês estão a essa hora aqui é porque para vocês também. E eu espero que a gente cresça cada vez mais nesse processo. Tá bom, gente? Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, Adriano. Valeu. Tchau, um abraço. Tchau. Bom.